We were staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet. Vamos falar sobre o romantismo em Portugal, como e em que momento surgiu, o que marca o início do romantismo em Portugal, quais eram suas principais características, seus principais artistas e suas obras. O romantismo em Portugal teve surgimento no século XIX, num momento histórico de insatisfação e transformação econômica, política e social. E se destacou na Revolução Francesa, com as guerras napoleônicas e as revoluções de 1830 e 1848. O início do romantismo em Portugal foi marcado com a publicação de Alexandre Herculano em 1836, A Voz do Profeta. Em sequência, foi lançado a primeira revista romântica portuguesa, O Panorama, em 1837. Era pra você parar? Uma das características é o neologismo, que era uma fala mais solta e compatível com, sei lá, o entendimento da burguesia, né? Eles falavam de uma forma que o povo entendesse. Faziam uso de uma linguagem mais próxima à coloquial. O nacionalismo, ele era a valorização do passado histórico, heróis reais e lendários da cultura local. Eles continuavam acreditando nisso. A idealização era uma visão ideal das coisas, eles tinham uma visão muito perfeita de certas coisas. E um exemplo disso era a mulher, onde eles idealizavam a mulher como um ser angelical, uma coisa divina, uma deusa, aquela pessoa perfeita. A ruptura com a disciplina clássica, onde eles misturavam gêneros e procuravam ter total liberdade do que eles quisessem falar. Eles tinham preferência pelo conto, pela novela e pelo romance. E no teatro, a tragédia e a comédia são substituídas pelo drama. Então eles deixam a tragédia e a comédia de lado e começam a ser dramáticos. O subjetivismo é a valorização de opiniões e expressões de pensamentos de acordo com a percepção individual. Ou seja, eles meio que começavam a valorizar o pensamento deles, as opiniões deles. É isso aí. Para isso. O predomínio da emoção ele era a frequência do uso de recursos expressivos, como a interjeição, pontos de exclamação, reticências, dupla pontuação e apóstrofes. Já o sentimentalismo era a exaltação dos sentimentos, já falo, né? Em detrimento do racionalismo. Tinha uma forte expressão de tristeza, melancolia e saudade, porque os românticos eram meio assim, meio bad a vida. E o idealismo, ou insatisfação, era o conflito do eu com o mundo, né? Levando ao desejo de evasão, vindo a morbidez, o tédio e o negativismo. Eles tinham um pensamento muito negativo das coisas e tinham um gosto enorme pelas ruínas. Outra característica era o culto ao fantástico, né? Onde tinha uma forte tendência para a fantasia e para os sonhos. A fantasia, para os artistas, era como uma saída para o desespero. O artista ele criava mundos em que o eu podia encontrar consolo, já que não encontrava na vida real, procurava no pensamento, na fantasia, essa coisa toda. O saudosismo ele era o saudosismo era o retorno ao medievalismo. O saudosismo era o retorno ao passado remoto, referências a terras exóticas, lugares distantes. Eles sentiam a necessidade. O saudosismo, ele queria... Tá vendo? Dá um pouquinho. O saudosismo, ele retornava ao passado, tinha referências a terras exóticas, lugares distantes. E ele sentiu a necessidade de refugiar-se no passado, com forte expressão de melancolia e saudade. Bom, e o último, culto à natureza, que os artistas... Uma característica é o culto à natureza, onde os artistas buscavam na natureza remédios. Mas não remédios para doenças, tipo gripe, essas paradas. Eles procuravam remédios para os males do coração. Que para eles a natureza era bastante dinâmica e expressiva, refletindo as emoções do artista. O romantismo ele é marcado por 3 gerações de artistas. A primeira geração
é composta por Almeida Garrett, não sei pronunciar, que escreveu teatros, novelas e poesias. Alexandre Herculano, como a gente falou no início, que escreveu A Voz do Profeta, que deu início a tudo, que escrevia poesias, romances e historiografias. Antônio Feliciano de Castilho, que era escritor, escreveu escravações poéticas, crônica certa e várias outras coisas. E Oliveira Marreca, economista, era um cara economista. E Oliveira Marreca, economista, que escreveu um dos primeiros tratados de economia em Portugal, que foi intitulado como Noções Elementares da Economia Política, entre outros vários artigos sobre a mesma ciência. A segunda geração é composta apenas por um artista, que é o Camilo Castelo Branco, que ele era escritor, crítico, romancista e várias outras coisas. Ele escreveu Inspirações, um livro, a novela Ao Anoitecer da Vida e outras coisas. A terceira geração ela é composta por Júlio Diniz, que escreveu As Pupilas do Senhor Reitor, Uma Família Inglesa, entre outras coisinhas. Acabou. We were staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace.